Opa, boa tarde, professora. Aqui quem vos fala é o Iago Barbosa e eu faço trabalho com o grupo, né? Desculpa, eu estou um tanto nervoso. Faço trabalho com Gabriel Alexandre, Gabriel Pinheiro e eu, Iago Barbosa. Os nomes vão estar aparecendo aí na tela para te facilitar, né? Na hora de saber o do grupo. E a gente vai falar da história do Uma Noite, que é contada, né? Assim, com um protagonista um tanto, acho que diferente, né? E eu vou fazer um resumo em si da história, né? Pra, sei lá, por fazer mais assim, né, cara? E o primeiro capítulo, ele já se situa numa história, né? De uma pessoa que é o personagem principal, que é o Tenente Isidoro. E ele e Álferes Martinho são apresentados na Guerra do Paraguai. E nisso, a história aos poucos vai mostrando o tempo e mostrando como os dois se conheceram em um acampamento que, se não me engano, era Tiuti, alguma coisa assim, e como a convivência de um que veio do norte e outro do Rio os fez amigos, já que de extremos diferentes, né, culturas diferentes, modos de viver diferentes, né, como eles se tornaram amigos mesmo com as diferenças de agir. E o texto descreve as suas aparências muito bem até, como Álferes Martinhos, que era antes baixo que alto, enxuto de carnes e rosto moreno, maçãs salientes e boca fina e risonha. E suas maneiras eram alegres. Já Isidoro não era uma pessoa triste, mas estava longe de ser jovial. Sorria pouquíssimas vezes, né? E conversava com interesse, além de usar grandes bigodes, que era moda na época, né? Ele era alto, elegante, seu peito era bem grosso e quadris bem largos, e uma cintura fina. Digno de um homem da época, né, cara? Parecendo um daqueles generais antigamente e tudo mais. E as histórias se desenrolam em uma vila improvisada no exército, que antes era um acampamento, né? E agora tinha de tudo. Bailes, a casa, tinha comércio, e todo esse ambiente fez Isidoro lembrar do seu passado, da forma que era antigamente. Principalmente do seu passado amoroso, né? Que ele teve enquanto ficava no Rio. E isso é só curiosidade do nosso querido amigo Alferes. Para saber sobre, né? E com isso, depois de muita insistência, o Isidoro decidiu contar sobre a sua história, que era penosa e aborrecida. Então a situação no meio da guerra, onde morte e medo se tornaram banais, e Isidoro contando a sua história. Que ele fala que quando sua família tinha uma casa no Rio, e o noivo de sua irmã pretendia alugar uma casa ao lado, e de fato ele conseguiu alugar a casa para Camila e sua mãe. Camila, no caso, era sua irmã. Nessa época, o jovem tenente era muito arrogante, se achava o homem mais belo e que era o melhor entre todos. Então, na época era um tanto diferente, né, provavelmente. Então, de início, ele não gostava muito de tudo da sua vizinhança. Camila, porém, a moça, logo ficou amiga de sua irmã, que convidava ela para ir à sua casa, né? Eu até troquei aqui. Camila não era sua irmã, acabei trocando, né? Sem querer, é o nervosismo em si, né? Mas, então, o convidou para ir à sua casa, e assim Isidoro arranjava diversas desculpas, como estar com dor de cabeça, para não ter que vê-la, né? Mas depois de um tempo ele caiu nas graças de Camila e então, mais um belo de um tempo passado, ele a pediu em casamento. Porém, ela acabou recusando ele, infelizmente, por causa da mãe doente. Ela disse que não queria deixar sozinha. Porém, ele ainda assim insistiu e não deu o seu braço a torcer. Continuou lá e ela disse que só aceitaria se sua mãe melhorasse ou morresse. Então ele pediu que ela... errei, né? Então ela pediu que ele tivesse uma paciência e esperar os eventos futuros, se ele realmente gostava dela. Até que um dia ele, infelizmente, ou talvez felizmente, recebe a notícia que a mãe de Camille tinha morrido. E no início ele estava contente em pensar que poderia finalmente ficar com ela. Porém, na realidade, Camila tinha ficado muito doida e descontrolada, tinha ficado descompensada. E assim ele não sabia o que fazia, se ajudava ela ou acalmava ela.
Então ele entrou em um choque tremendo. Depois que as coisas se acalmaram, é que a moça que estava calma e pediu para que Isidoro chegasse mais perto. Ele então foi lentamente, né, com medo dela. Então eles se deram as mãos, mas ela morde tão forte nesse momento que deixa uma cicatriz bem grande. E depois disso ela foi levada ao sanatório e ele foi terminar seus estudos. Depois de um ano, quando ele volta no Rio, em um dia de chuva, por acaso ele acaba em um teatro e foi lá só por ir, né? E por uma obra do destino ele acaba encontrando Camila, e que já havia virado uma atriz sem ele saber. E ele só descobriu que, anos a fundo, que a Camila tinha saído do sanatório. Depois de se reapresentarem, né, depois de se refalarem, a Camila o convida para ir à sua casa e lá ele aceita. Então ele percebe como Camila vivia em uma casa bem humilde, onde ela somente tinha o piano para lhe fazer a companhia. E não só isso, ela não parecia se lembrar do que fez com Isidoro e continuava o prendendo na conversa, que fez ele se sentir, de certo modo, com pena. E Isidoro, ao terminar a sua história, ou ao menos ele iria, né? Se ele não tivesse sido acertado no peito por uma bala paraguaia. E disso a história termina com ele morrendo, infelizmente. Bem, professora, desculpa pelas minhas gafes que eu cometi, porque eu estou realmente bem nervoso. E não sou muito bom para apresentar. Mas ainda assim, muito obrigado assim, pela atenção. E até, professora.